Muito bom dia a todos. Gostaria de dizer da alegria de estar aqui nesta casa, né? Uma casa já com tantos anos de vida no trabalho espírita cristão. Nós agradecemos ao convite, agradecemos a todos, na pessoa da nossa irmã Gleides, agradeço a toda a equipe e quero dizer que nós estamos aqui buscando aquelas informações que nós encontramos na doutrina espírita, mas sobretudo baseado no Evangelho de Jesus. Quando nós olhamos aquilo que Kardec nos mostra no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver uma mensagem de João, mensagem mediúnica, onde ele nos diz que todas as verdades se encontram no cristianismo. Então o Espiritismo, como um cristianismo que revive, que se revitaliza para toda a humanidade, sem dúvida, todas as informações, se nós formos buscar lá no Novo Testamento, nas palavras maravilhosas de Jesus e de todos os seus colaboradores, discípulos, seguidores diretos, Paulo, por exemplo, que talvez tenha sido aquele que mais compreendeu e com profundidade a mensagem de Jesus, nós vamos encontrar todos esses princípios lá. Então, a nossa proposta hoje é que nós possamos fazer assim, uma passagem rápida sobre 15 princípios que a doutrina espírita possui, que são elementos fundamentais para a nossa compreensão do que é a doutrina espírita, e buscarmos no Novo Testamento, e também nas cartas de Paulo e outros apóstolos, as informações onde nós encontramos exatamente aquilo que o Espiritismo vem trazer para nós como revitalização da mensagem cristã. E aquilo que nós vamos falar está baseado nessas obras que eu estou listando aqui, que é Honório de Abreu, um artigo que ele publicou, que recentemente nós encontramos pela internet. Se vocês depois quiserem, por favor, busquem. É um artigo muito mais completo e extenso daquilo que nós estamos colocando aqui, onde ele fala sobre esses 15 princípios do Espiritismo à luz do Evangelho de Jesus. Claro que não poderíamos deixar de utilizar o Livro dos Espíritos, que traz o fundamento da doutrina espírita, né? A síntese de toda a doutrina espírita. Nós vamos encontrar lá nas 1000 e poucas questões que Kardec fez aos espíritos e eles responderam para toda a humanidade. E também no Livro dos Médiuns. E, finalmente, no próprio Novo Testamento, que é o livro básico que nós vamos consultar para buscar aquilo que Jesus e os seus seguidores disseram a respeito destes assuntos. Vamos começar, então, lembrando que princípios são esses. Então, nós temos, primeiro princípio, Deus. Segundo, Jesus. Terceiro, a existência do Espírito. A quarta, a existência do perispírito. Quinto, a evolução de todos nós. Sexto, o livre-arbítrio, a nossa capacidade de escolher as coisas. Sétimo, a lei que regula as nossas vidas, que é a lei de causa e efeito. Oitavo princípio, a reencarnação, a necessidade que nós temos de voltar ao corpo físico na nossa jornada evolutiva. Nono princípio, a pluralidade dos mundos habitados. O 10º princípio, a imortalidade da alma. Graças a Deus nós temos a felicidade de, uma vez nascemos do sopro do Criador, nunca mais morreremos, o que é uma coisa maravilhosa, tá? 11º, a vida futura, a continuidade da nossa existência. Por consequência, o 12º, plano espiritual, a existência do plano espiritual. O 13º, que nos fala inclusive da possibilidade de comunicação com esse plano espiritual, que é a mediunidade. O 14º, influência dos espíritos na nossa vida cotidiana. E o 15º, a ação dos espíritos sobre os elementos da natureza. Então são esses 15 princípios que nós vamos abordar brevemente, né? A nossa proposta é, inicialmente, pegar um trechinho, principalmente do Livro dos Espíritos, uma pergunta, um pedaço de uma resposta, para que nós relembremos este princípio na visão da codificação e
E em paralelo vamos buscar então no Novo Testamento as informações trazidas por Jesus e os seus colaboradores que corroboram então essas informações. Vamos começar então com o que é Deus. Existe uma pergunta que é uma pergunta fundamental, aliás, é a primeira pergunta que Kardec faz aos Espíritos no Livro dos Espíritos. E uma pergunta, primeiro, ela é fundamental porque ela trata do princípio de tudo, que é o nosso Criador. Segundo, a maneira magistral como Kardec faz essa pergunta, porque ele nem ao menos personifica, né? Vejamos como a pergunta é feita. O que é Deus? Veja que ele não pergunta quem é Deus, ele pergunta o que é Deus. Quando se fala em Deus, está se falando em quê? E os Espíritos então respondem que é a inteligência suprema, causa primária ou primeira de todas as coisas. Onde que nós encontramos isso? Nas palavras de Jesus, abundantemente, né? Jesus o tempo todo ele fala do Pai, ele fala com o Pai, ele fala em nome do Pai. Então nós vamos ver, inclusive, Jesus, ele de alguma forma escandalizou naquela época, porque o tratamento que ele dava ao Criador era Abba. Abba seria mais ou menos o equivalente ao nosso papai, uma forma bastante familiar, uma forma bastante íntima de tratar o Criador, que não era a maneira como a tradição judaica trazia. Então Jesus tratava nessa intimidade tão grande que ele sempre teve com o Criador, espírito chegado ao máximo da sua evolução, ao ponto de dizer, eu e o Pai somos um na intenção, um na vontade. A vontade dele exprimia nada mais do que era a vontade do próprio Pai Celestial. Então vamos lembrar algumas frases de Jesus que nós encontramos no Evangelho. Mateus capítulo 6, estamos falando ali do meados do Sermão da Montanha, onde Jesus nos ensina a orar. E ele diz, orai portanto assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Vejam que Jesus não fala Pai ou meu Pai, ele fala nosso Pai. No momento em que nós oramos o Pai Nosso, da forma como Jesus está nos ensinando, nós não estamos apenas estabelecendo a nossa ligação de filhos ao Criador, mas estamos assumindo o compromisso nosso com toda a humanidade que constitui uma única família, porque esse Pai é nosso, é de todos nós. Nós vamos encontrar também, João relata para nós aquilo que Jesus nos ensina. Deus é Espírito e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Essa é a mensagem trazida por Jesus, mensagem essa que o Espiritismo recupera integralmente, nos lembrando que não precisamos de imagens, não precisamos de manifestações exteriores, precisamos nos ligar ao Criador em espírito e em verdade, lá no íntimo dos nossos corações, das nossas concepções mais profundas. Nós vamos encontrar também, João também nos fala, e esta é a mensagem que dele ouvimos em uma carta, ele está lembrando palavras de Jesus, e vos anunciamos que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Então Deus é luz. João tem essa propriedade de nos falar de forma tão bonita, de forma tão sintética, de maneira que nós possamos compreender. Deus é luz, em determinado momento ele vai falar, Deus é amor, forma de nós compreendermos a nossa íntima ligação com o Criador. E finalmente, nós temos, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem, mais uma vez João nos falando, Deus é amor, e quem está em amor, está em Deus, e Deus nele. Então, a integração através do amor, e se nós olharmos toda a mensagem de Jesus, se pudéssemos resumir numa única palavra, como nos diz Lázaro, numa mensagem profunda que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a mensagem de Jesus, nos fala Lázaro, toda, inteira, ela se resume em amor. E é exatamente desse amor que João está falando, nos lembrando que Deus é amor, Deus é luz, e a Ele nós precisamos nos reportar. E Jesus, questão 625 do Livro dos Espíritos, uma questão singular em toda a codificação kardeciana. Nós vamos encontrar a seguinte pergunta que Kardec faz aos Espíritos:
Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e de modelo? Veja, duas funções a que está se referindo Kardec. Guia é quem nos conduz. Modelo é aquele para quem nós devemos olhar para tentar agir da mesma forma. Quem é o tipo mais perfeito que Deus nos ofereceu? E os Espíritos respondem: Jesus. Kardec, na sequência, inclusive, nos relembra, em comentário, que Jesus é aquilo que nós podemos pensar ou almejar em termos de perfeição humana. Jesus já havia nos ensinado: sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial. Mas será que nós, criaturas, poderemos chegar até a perfeição de Deus? Sem dúvida não, porque somos criaturas, nós não somos o Criador. Jesus nos relembra das virtudes, da grandeza do Pai, para que isso sirva como um polo para nos atrair, um polo atrator. Mas aí vem a doutrina espírita e esclarece, deixa tudo muito claro para nós. A que perfeição nós podemos chegar? O que simboliza a perfeição humana? A perfeição humana é Jesus, o nosso governador, o nosso irmão maior. Então é a esta perfeição que nós, um dia, daqui a muito tempo, vai demorar um pouquinho, um dia nós chegaremos, desde que nós possamos palmilhar todo o nosso caminho da evolução. Vejam, existe uma frase colocada por Eurípides Barçanufo que traduz muito bem aquilo que é Jesus e a integração de Jesus com o nosso Pai. Eurípides, o grande Eurípides Barçanufo, apóstolo de Sacramento, o que ele nos fala? Os talentos mediúnicos estiveram incessantemente nas mãos de Jesus. Jesus era médium, sem dúvida. Mas Jesus era um médium como nós somos médios na nossa vida cotidiana? Não. Jesus, o nosso divino mestre, que deve ser considerado por todos nós como sendo o excelso médium de Deus. Veja, na integração de Jesus com o Pai, na medida em que ele expressa para nós a vontade do Pai, então ele é o médium de Deus junto a cada um de nós. Daí a tamanha intimidade para ele poder dizer, como lembrávamos há pouco, eu e o Pai somos um. Vamos ver mais um pouquinho sobre Jesus. O primeiro, uma lembrança de Mateus. Jesus nos diz: o povo que estava sentado nas trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Jesus é a luz do mundo. Ele veio para iluminar e acabar com as trevas que ainda demoram dentro dos nossos corações. Então essa luz vem para nos inundar. Essa luz integrada com o Pai, lembrando aquilo que João nos falou, Deus é luz. Jesus também é luz nesse processo de integração com o Criador. Na sequência, Jesus certa vez pergunta, Mateus registra para nós, pergunta aos discípulos que estavam ao seu lado, quem vocês pensam que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Veja, essa resposta que Jesus na sequência diz que é uma resposta iluminada, porque Pedro não falava apenas de si, mas falava inspirado pelo plano espiritual que o envolvia naquele instante. É o Filho do Deus vivo, do Deus operante. Jesus inclusive se coloca muitas vezes como o verbo divino. O verbo traduz para a gente o quê? Ação. Quando nós queremos dizer alguma coisa que nós estamos fazendo, nós utilizamos o verbo. Então a ação divina entre nós se mostra através do trabalho de Jesus. João também nos mostra, falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E ainda numa outra lembrança que João nos traz, e Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida, quem vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Veja, nós sabemos,
a metáfora maravilhosa que Jesus coloca, nós sabemos que nós não conseguimos persistir na vida física se nós não nos alimentarmos. Principalmente se nós não ingerirmos líquido. Nós podemos ficar até alguns dias sem o alimento, mas sem a água não. Especialmente porque o nosso corpo físico, 75% dele é água. Né? Então veja, nós precisamos da água, nós precisamos do alimento, nós precisamos do pão, que simboliza tão bem o alimento que nós temos tanta necessidade. Levantou e Jesus mandou que lhe dessem de comer. Lucas anotou isso para nós. Então veja, Jesus trouxe de volta o Espírito, que certamente os laços ainda não haviam sido totalmente cortados, senão não teria sido possível retornar ao corpo segundo as informações que nós temos. O Espírito volta, Jesus também observa que o corpo físico estava em situação difícil, então ele fala, alimentem a menina. Né? É preciso que agora o seu corpo físico também adquira mais energia. A segunda citação que é feita aí por João, né? Esse também é muito claro, não dá para fazer confusão. Veja o que Jesus nos fala, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus está claramente dizendo que nós temos as duas coisas. Nós somos espíritos e habitamos a carne. O que nasceu da carne é carne, o que nasceu do Espírito é Espírito. São duas realidades distintas e claramente mostradas por Jesus. E a terceira citação, João nos lembrando, aí João numa das cartas, falando inclusive dos cuidados que nós devemos ter nas reuniões mediúnicas, porque no cristianismo nascente havia muita prática da mediunidade. A prática era inclusive alguma coisa que era extremamente estimulada por Jesus, e João nos avisa, amados, não creiais a todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Isso está na primeira carta de João. Puxa vida, mas João já estava fazendo esse alerta? Sem dúvida, ele estava falando que nós devemos observar e analisar as comunicações que nós recebemos. Ah, mas como é que nós fazemos isso? João fala um pouco mais, não precisamos, o livro dos médiuns nos dá. Exatamente, são 20 e poucos critérios, 25 se não me falha a memória, embora ela com o passar do tempo tenha falhado cada vez mais, preciso confessar. Mas são 20 e poucos critérios para nós observarmos se aqueles espíritos são espíritos que realmente merecem crédito. João já está nos alertando a respeito da questão mediúnica. E o perispírito? Vamos relembrar um pouquinho aquilo que está lá no Livro dos Espíritos, questão 135. Há no homem alguma outra coisa além da alma e do corpo? Ao laço que liga a alma ao corpo, falam-nos os espíritos. Kardec, sempre Kardec, né? Após algumas respostas, ele vem de maneira sintética e muito didática, ele vem e faz um resuminho para que nós possamos fixar. Então ele diz, o homem é, portanto, formado de 3 partes essenciais. Primeira parte, o corpo ou ser material, análogo ao dos animais e animado pelo mesmo princípio vital. Então, o nosso corpo é semelhante a, por exemplo, do pet que nós temos em casa, um cachorrinho, um gato, o que seja. Né? A estrutura biológica é mais ou menos a mesma. Né? O combustível vital também, o princípio vital que anima este corpo é um princípio, claro, guardadas as devidas proporções e adaptações, do cachorrinho e do gato que, porventura, tenhamos em casa. Segundo, a alma ou espírito encarnado que tem no corpo a sua habitação. Nós não somos o corpo, né? Nós somos o espírito que habita esse corpo. Mas nós temos só essa natureza dupla? Não, tem uma terceira, a terceira parte, o princípio intermediário, ou perispírito, substância semimaterial que serve de primeiro envoltório ao espírito e liga a alma ao corpo, tais num fruto, o germen, o perisperma e a casca. Kardec faz aí uma analogia com a botânica, usando a palavra perisperma para denominar esse corpo intermediário, que é o corpo perispiritual. Ele poderia ter se valido de outras denominações, que aliás já existiam, nós vamos ver daqui a pouco, Paulo fala em corpo espiritual. Ele poderia ter chamado de corpo espiritual.
Ele poderia ter chamado de qualquer outra coisa que a própria literatura anterior a Kardec já havia utilizado. Mas não. Ele prefere perispírito porque ele, muito intuído naquele instante, reconhece que é interessante usar essa expressão. Mas nós encontramos isso no Evangelho? Encontramos. Vamos lá. Ainda no Livro dos Espíritos, para complementar, o invólucro semimaterial do espírito tem formas determinadas e pode ser perceptível. Né? Ele tem uma forma, é um corpo organizado, pode ser percebido. Tem a forma que o espírito queira. O espírito que avança, ele já consegue manipular, inclusive, a sua forma. Às vezes, que a gente que gosta tanto de dar retoques na aparência, né? Veja, no plano espiritual, se nós quisermos e pudermos, e se ainda tivermos interesse nisso, poderemos fazer. É assim que este vos aparece algumas vezes, quer em sonho, quer no estado de vigília, e que pode tornar visível, forma visível, mesmo palpável. E aqui, me desculpe, eu vou ser obrigado a contar uma experiência pessoal. Minha mãe faleceu há muitos anos, há mais de 30 anos. Eu me lembro certa vez de ter sonhado com ela, e foi um sonho muito vivo, não foi apenas um sonho, foi um verdadeiro encontro espiritual. Me encontrei com ela, dei um abraço e senti o calor do corpo, além da enorme satisfação de reencontrá-la, e disse a ela: mãe, mas que gozada. Ela falou: o que, Márcio Roberto? As mães, quando usam nome duplo, é porque elas estão muito sérias. Minha mãe era muito franca. O que foi, Márcio Roberto? Eu falei: olha, eu estou achando esquisito porque a senhora já desencarnou, então a senhora não tem mais corpo. Eu tenho, mas o meu corpo está dormindo lá no meu quarto. Eu venho aqui, abraço a senhora, estou sentindo o calor do seu corpo, como é que isso é possível? Ela falou assim, botou o dedo assim no meu nariz e falou: vai estudar o perispírito. Então está aqui, olha, nós temos eu estava em perispírito, encontrando com ela que, claro, guardava o seu perispírito consigo, e aliás é o que nós enxergamos, o que nós tocamos no mundo espiritual, né? É matéria numa outra densidade, mas também é matéria. Mas Jesus nos fala disso sem dúvida. Vamos lá, ó. Marcos registra: e Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Como que ele apareceu? Ele apareceu com seu perispírito. Quando nós enxergamos um espírito, falando: eu vi um espírito, os médios videntes, eu não vejo nada, eu sou pé de chumbo, né? Mas tem gente que enxerga, a gente enxerga espírito, não, a gente enxerga o perispírito, né? A gente enxerga o perispírito. Maria Madalena enxerga o perispírito de Jesus. Segunda citação, Mateus: e eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele, aquele fenômeno da transfiguração. Maravilhoso fenômeno. Jesus reúne consigo alguns discípulos e pedem que eles fiquem orando, né? Provavelmente para que eles pudessem ceder fluidos para esse fenômeno. Jesus então se transfigura, seu perispírito ganha a luz, aquilo transcende o próprio corpo físico. Ao seu lado aparecem 2 espíritos, Moisés e Elias. Esses espíritos são vistos como? Seus perispíritos estão ali. Claro, eles em espírito, vestindo o seu perispírito e sendo percebidos pelos discípulos que ali se encontravam junto com Jesus. O próprio fato de Jesus ganhar luz naquele instante era a manifestação do seu próprio perispírito, que ficou totalmente iluminado e transfigurado. Depois, vamos ver Paulo, na primeira epístola que ele escreve aos irmãos lá de Corinto. Paulo nos fala, veja: semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. 2 corpos, sim, o corpo físico, o corpo natural, e o corpo espiritual, que é o perispírito. Nada mais do que isso, é Paulo nos falando claramente a esse respeito. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Isso está claro. Não há equívocos em relação a essa colocação de Paulo. Vamos ver mais uma, lá no Apocalipse 7. João, né, foi arrebatado na ilha de Pátimos por Jesus. Jesus o levou ao plano espiritual algumas vezes e mostrou o desenrolar do desenvolvimento da humanidade ao longo dos tempos. Então ele mostra muitas coisas, e aqui: eu disse-lhe, Senhor, tu sabes, e ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação. Estavam vendo vários espíritos
Na verdade, percebendo os seus perispíritos, vieram da tribulação como? Vieram das provas, vieram das expiações, e lavaram as suas vestes. Lavaram as suas vestes, o perispírito. O perispírito estava limpinho, era uma veste nupcial, como Jesus nos fala na parábola de bodas. E as branquearam no sangue do Cordeiro. Como assim? Cordeiro é Jesus, né? O Cordeiro de Deus. Então nós vamos branquear o nosso perispírito, nós vamos nos limpar, nós vamos deixar para trás as nossas mazelas, à medida em que nós aproveitarmos toda a experiência e os ensinamentos de Jesus. Então é isso que no Apocalipse está colocado dentro da nossa visão. E evolução? Lição do Livro dos Espíritos, questão 114. Os espíritos são bons ou maus por natureza, ou são eles mesmos que se melhoram? São os próprios espíritos que se melhoram, e melhorando-se passam de uma ordem inferior para outra mais elevada. Ou seja, está falando da evolução espiritual. Questão 116. Haverá espíritos que se conservem eternamente nas ordens inferiores? Alguns espíritos que vão ser sempre ruins? Não. Todos se tornarão perfeitos. E aqui vale um lembrete. O pior e mais cruel dos bandidos, o criminoso que pratica o crime mais hediondo, não deixemos de nos lembrar, um dia também vai ser arcanjo, porque todos nós estamos submetidos à lei de evolução. Mas isso Jesus nos ensina também? Claro, ensina. Está lá, Mateus capítulo 10. Portanto, não os temais, porque nada é encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. O que Jesus está dizendo? Que nós conheceremos as coisas, nós evoluiremos sempre. Nós hoje só sabemos um pouquinho, mas cada vez mais nós saberemos um pouquinho mais. Vamos adquirir conhecimentos, aliás, coisa a que o Espírito Verdade nos convida, como lembramos há pouco. Ou ainda, Jesus nos falando, sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial que está nos céus. Como lembramos há pouco, né? Isso também faz parte lá do Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha está nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, né? Está também nos outros evangelistas, mas ele está bem explicadinho e praticamente completo lá em Mateus. Então Jesus está nos falando do quê? Está nos falando exatamente da necessidade de nós nos aperfeiçoarmos. Então ele está dizendo que nós estamos sujeitos à lei de evolução. Mas tem mais informação? Tem. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Absorvendo os ensinamentos de Jesus, nós nos tornamos em outras criaturas, nós avançamos, né? As coisas velhas já passaram, é evolução, eis que tudo se fez novo. O processo de evolução é um processo de renovação. E livre-arbítrio, questão 843 do Livro dos Espíritos. Tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? Nós temos a possibilidade de fazer escolhas? Pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina, nos ensinam os Espíritos. Vamos ver as palavras de Jesus, lá em Mateus. Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Jesus está nos falando do processo de escolha que nós precisamos fazer. A escolha, a decisão de segui-lo. Ou seja, renunciar a nós mesmos significa que nós precisamos colocar alguns interesses menores para trás e tomar a decisão pelo crescimento espiritual, norteado por quem? Exatamente pelo pensamento de Jesus. Mas precisamos colocar sobre nós a nossa cruz, ou seja, aquilo que nós temos que expiar, temos que expiar. Nós temos, submetidos à lei de causa e efeito, nós temos efeitos que são consequências das causas que nós lançamos no passado. Precisamos carregar a cruz. Mas o que a gente faz para andar seguro? É exatamente seguir Jesus. A segunda informação é Jesus nos falando, e João anota para nós. Vamos lá, João no capítulo 3. Mas quem pratica a verdade vem para a luz,
a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então veja, também é o processo de crescimento. Ou ainda mais uma vez Paulo de Tarso, grande Paulo de Tarso, na primeira epístola aos Coríntios: todas as coisas me são lícitas, nem todas as coisas convêm. Ou seja, eu posso tudo, mas algumas coisas eu não devo, né? Então, ele está norteando a nossa escolha, o uso do nosso livre-arbítrio. Ele continua: todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma, ou seja, não vou me escravizar a determinadas necessidades. Ou seja, Paulo está nos convidando a escolhermos bem para vivermos bem. E causa e efeito, que nós estamos até lembrando há pouco, questão 964, mas será necessário que Deus atente em cada um dos nossos atos para nos recompensar ou punir? Quer dizer, Deus fica olhando para nós como se fosse um guarda de trânsito perto do semáforo. Passamos no vermelho, multa. Passamos no verde, opa, legal. Será que é assim que as coisas funcionam? Não. As coisas são regidas por leis naturais, que é o que os Espíritos nos explicam nessa resposta. Vejam, Deus tem suas leis a regerem todas as vossas ações. Se as violais, vossa é a culpa. Culpa no sentido de responsabilidade, né? Ele traçou um limite. As enfermidades e muitas vezes a morte são a consequência dos excessos. Eis aí a punição, é o resultado da infração da lei, assim em tudo, né? Então é a lei de causa e efeito. Eu abuso de alimentos, isso é muito comum no final de ano, né? Período de festa. Aí no dia seguinte a gente acorda com a dor de estômago danado, ou então dormiu mal, rolou na cama e fala: Deus está me punindo. Não, eu fiz a escolha pelo abuso. Então eu estou sofrendo o efeito daquilo que eu mesmo causei. São leis naturais que regem a nossa vida. Mas será que isso Jesus também nos falou? Falou. Vamos ver lá na primeira citação, registrada por Lucas: porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois não se colhem figos dos espinheiros, nem se vindimam uvas dos abrolhos. Eu plantei espinheiro, não adianta eu achar que eu vou chegar lá no dia seguinte e colher uva, porque não vai ter, né? Ou seja, o efeito está estritamente relacionado à causa. Segunda citação: depois Jesus encontrou-se no templo e disse-lhe: eis que já estás são, o paralítico que havia sido curado por ele. Não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Jesus está dizendo: o que você passou era expiação, causada pelos seus erros do passado. Não erre mais, para que você não tenha consequência. Ou seja, aproveite melhor e se enquadre bem na lei de causa e efeito. E a terceira lembrança aí, João nos anota: e os que fizeram o bem saíram para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Então veja, eu ajo bem, eu estou me libertando. Eu ajo mal, eu estou me condenando. Eu é que me condeno. Isso é lei de causa e efeito. Princípio número 8, reencarnação. Item 167 do Livro dos Espíritos. Qual o fim objetivado com a reencarnação? Por que nós reencarnamos? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isto, onde a justiça? Reencarnamos para evoluir. Sem a reencarnação nós não conseguimos evoluir, né? Mas isso Jesus também falou claramente. Veja a primeira citação. Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Da água é a carne. Como nós lembramos há pouco, o nosso corpo é composto 75% de água. Então a água é o elemento fundamental da composição do corpo físico. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Segunda citação, quando Jesus está nos falando de João Batista, o precursor, né? O precursor que nada mais era do que a reencarnação de Elias, o antigo profeta de centenas de anos antes de Jesus. Mas digo-vos, Jesus falando, que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe
tudo o que quiseram. Então entenderam os discípulos que lhes falava de João Batista. Então os discípulos entenderam que Elias e João Batista eram o mesmo Espírito. Então isso só pode ser feito através da reencarnação. Aí nós poderíamos dizer, mas isso é o que os Espíritos entendiam, mas Jesus não foi explícito em algum instante? Foi. Vejam a próxima citação. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. João é o último grande profeta, né? E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Aí é explícito, é Jesus dizendo, Elias e João Batista é o mesmo Espírito, não são dois. Aliás, ele fala mais. Ele fala, né, do consolo prometido que viria, e viria porque Elias haveria de vir para restabelecer todas as coisas. Então, esse Espírito comprometido com Jesus, ele vem na continuidade do trabalho. Este Espírito, ao tempo de Jesus, se nós olharmos as palavras de Humberto de Campos no livro Boa Nova, ele diz, os dois meninos, Jesus e João, na casa de sua mãe, eles estavam ali juntos, e como que Humberto de Campos se refere a eles? A Jesus como o amor, e a João como a verdade. Quem é o Espírito que conduz todo o trabalho de Kardec na codificação? É o Espírito Verdade. Ele poderia ser o Elias que haveria de vir. Mas isso é assunto para outra conversa, não é hoje. Vamos lá, a última citação. Por isso, entrando no mundo, diz, carta de Paulo aos Hebreus, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Ou seja, cada vez que nós voltamos, um outro corpo é preparado para que nós possamos assumir uma nova encarnação. Princípio 9, pluralidade dos mundos habitados. Vamos respirar fundo, porque nós ainda temos 6 princípios, tá bom? Vamos lá. Questão 55. São habitados todos os globos que se movem no espaço? Pegamos aí uma noite bem estrelada, enxergamos vários planetas, estrelas ou sóis, né? Tudo isso é habitado? Sim. E o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Entretanto, há homens que imaginam pertencer a este pequenino globo o privilégio de conter seres racionais. Julgam que só para eles criou Deus o universo. É muita pretensão nossa, né? Se nós fizermos raciocínio, que não precisa nem ser religioso, aliás, nem filosófico, se nós olharmos só em termos estatísticos, com os zilhões de astros que há no mundo, por que é que só no nosso planetinha haveria vida? Porque só aqui os seres iriam habitar. A probabilidade de que isso aconteça é praticamente zero. Ou seja, sob o ponto de vista estatístico, nós teríamos que admitir, sem dúvida, a existência de outros mundos habitados. Mas encontramos isso em Jesus? Encontramos. Vamos ver lá, olha, o que João relatou para nós, palavras de Jesus. Na casa de meu pai há muitas moradas. Ou seja, nós não moramos só aqui nesse planeta. Tem muitas moradas na casa do Pai. Se assim não fosse, eu vou teria dito. Se fosse diferente, Jesus teria ensinado diferente. Ele está dizendo, ó, tem lugar para todo mundo morar no espaço inteiro, no universo inteiro, ou, como os físicos falam hoje, nos diversos universos, né? Parece que não tem um só. Vou preparar-vos o lugar. Jesus ainda é bondoso nos lembrar, olha, eu vou antes, mas eu vou preparar as coisas para que todos possam chegar lá bem, né? E a segunda, essa segunda é de Paulo, é uma colocação inclusive muito poética, vejam como é que ele começa. Uma é a glória do sol, e outra a glória da lua, e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outras estrelas. Ou seja, estão todos os astros aí à disposição para que nós possamos habitá-los. Imortalidade da alma também é um princípio fundamental do Espiritismo. Questão 83. Os espíritos têm fim? Quer dizer, vai chegar uma hora que nós não vamos existir mais? Há muitas coisas que não compreendeis, porque tendes limitada a inteligência. Ou seja, tem coisa que é muita areia para o nosso caminhãozinho, né?
Isso, porém, não é razão para que as repilais. O filho não compreende tudo ao que seu pai é compreensível, nem o ignorante tudo o que o sábio apreende. Nós temos níveis de compreensão distintas. Nós, seres humanos, se pegarmos aqui, nós somos o quê? Talvez 400, 300 pessoas entre encarnados, não sei quantos desencarnados estão aqui, cada um compreende de uma forma, dentro da sua possibilidade intelectual, principalmente suas concepções morais, né? Então, cada um de um jeito. Mas será que o que nós observamos aqui na palavra do Espírito Verdade, veja, dizemos que a existência dos Espíritos não tem fim. Nós nunca vamos morrer, graças a Deus, né? É tudo o que podemos por agora dizer. No futuro, daqui a trocentas encarnações, vamos ter outra possibilidade de compreensão. Aí outras revelações virão para todos nós, né? Mas encontramos isso em Jesus, sem dúvida. Aliás, Jesus é o exemplo da imortalidade, né? Nós vamos encontrar do Hermínio Miranda, aquele cristianismo, a mensagem esquecida, que além do amor, que sem dúvida é a lição maior de Jesus, existe uma outra grande lição que ele nos traz. É de que nós não morremos, né? Ele é a demonstração viva de tudo isso. E depois, imediatamente, Jesus nos fala: e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis, eis que eu vou-lo tenho dito. Então, Jesus reaparece inúmeras vezes, primeiro para Maria Madalena, depois ele aparece, caminha com seus discípulos, aparece em reuniões que eles faziam, demonstrando largamente a imortalidade. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele, como nós relembramos a da transfiguração, mas eles não haviam morrido, em corpo sim, em espírito estavam tão vivos quanto nós estaremos para sempre. Terceira citação, João, no capítulo 11, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ou seja, absorvidas as lições de Jesus, nós entraremos na vida eterna, ou seja, no profundo aproveitamento dos recursos da vida, no sentido mais amplo daquilo que realmente interessa para o espírito. E a última citação que nos traz é o evangelista Lucas: e disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Uma das últimas falas de Jesus, ele crucificado, 2 ladrões ao seu lado. Um dos ladrões, ele conversa e diz: hoje estaremos juntos no paraíso. Ele está dizendo para aquele espírito ali o quê? Olha, os nossos corpos aqui vão morrer, o meu de vocês dois, mas você que é espírito, não é corpo, estará no plano espiritual vivo, porque a alma é imortal. E a vida futura? Questão 959. De onde nasce para o homem o sentimento instintivo da vida futura? Todos nós temos isso, independente de concepção religiosa, cultura, não interessa. Já temos dito, antes de encarnar, o espírito conhecia todas essas coisas, e a alma conserva vaga lembrança do que sabe e do que viu no estado espiritual. Nós passamos pelo mundo espiritual antes de reencarnar, então nós guardamos a impressão de que nós vivemos lá, independente do corpo. Allan Kardec comenta: a vida futura implica a conservação da nossa individualidade após a morte. Porque se nós nos dissolvêssemos em Deus, como querem os panteístas, nós não seríamos mais nada. A noção de continuidade da vida tem que estar ligada à individualidade. Eu saber quem eu sou, como eu sinto, o que eu quero, né? Mas veja, isso está colocado por Jesus? Está. Mateus relata, primeira citação: então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus faz esses alertas, né? Várias vezes. Quem tem ouvido, ouça. Quem tem olhos, veja, prestem atenção, né? É o alerta que ele está dando. Segunda citação, João nos registra: respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Na conversa que ele tem com Pilatos,
pouquinho antes dele ir para a cruz, né? Pilatos pergunta a ele, mas você é o rei dos judeus? Ele fala, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. É um reino em construção. Pilatos estava preocupado, né, porque ele representava Roma. Será que este rei vai querer tomar conta das coisas? Jesus não estava construindo um reino material, pelo contrário. Este reino que está em construção, ele fala, o reino dos céus não vem com manifestações exteriores. O reino dos céus se constrói onde? No coração de todas as criaturas, né? E a última citação, João nos relembra, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, a liberdade que nós podemos alcançar através do crescimento com Jesus. E o plano espiritual? Também encontramos. Vamos começar com as lições do Livro dos Espíritos, questão 89. Ocupam os espíritos uma região determinada e circunscrita no espaço. Cada um está lá na sua caixinha. Estão por toda parte. Povoam infinitamente os espaços infinitos. Nem todos, porém, vão a toda parte, por isso que há regiões interditas ao menos adiantados. Eu desencarnei, depois de um período de perturbação, ganhei uma certa lucidez, eu falo, agora eu quero ir lá conversar com a governadora de nosso lar. Puxa vida, mas será que eu tenho essa possibilidade? Veja, eu não posso acessar todas as regiões do espaço, eu só posso acessar aquelas de acordo com o meu crescimento espiritual, especialmente com os valores morais que eu trouxer comigo, né? Isso que o Espiritismo nos ensina. Ainda na questão 149, o que sucede à alma no instante da morte, no instante que nós estamos deixando o corpo físico? Volta a ser espírito, isto é, volve ao mundo dos espíritos, de onde se aparta momentaneamente. Nascemos, crescemos, evoluímos, desencarnamos, passamos por um período na erraticidade, voltamos, começamos tudo de novo, né? Mas isso está registrado também no Evangelho? Está. Lucas, capítulo 16. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós. Isso aí é a parábola do mal rico. O rico olha e vê Lázaro, que aquele que ficava buscando migalhas à sua porta, estava no seio de Abraão, e eles não podiam passar de um lugar para o outro. Veja, Jesus está falando exatamente disso, como as coisas funcionam no plano espiritual. De sorte que os que quisessem passar daqui para vós, não poderiam, nem tampouco os que de lá passar para cá. Jesus está exatamente falando dessas diferentes situações no plano espiritual. Segunda citação é Pedro que nos explica numa das suas cartas, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Está falando de trabalho no plano espiritual, em que se vai até espíritos que estão cativos da sua própria ignorância, que vão então receber informações. Estão lá em determinadas regiões apropriadas à sua condição espiritual. E a terceira e última citação, que é, mais uma vez, Paulo, grande Paulo, na segunda epístola aos Coríntios. Veja, ele vai falar de um homem, mas esse homem a quem ele se refere é ele mesmo. Veja o que ele fala. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo também não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. Veja, vamos lembrar o conhecimento antigo, céus, várias esferas, eram 7 céus. Eu me lembro, inclusive, quando eu era menino, aqui alguns que talvez tenham tantos janeiros como eu se lembrem disso, existia uma revista chamada O Sétimo Céu. Lembra? Era o máximo, né? Porque o 7º céu era o topo daquilo que nós almejávamos. Assim era no passado. Paulo está dizendo que ele foi levado ao terceiro céu. Então ele galgou pelo menos 2 degraus aí no plano espiritual. Foi arrebatado em espírito e levado a esta condição. Mediunidade. Livro dos Médiuns, questão 159. Todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é por esse fato médium.
Essa faculdade é inerente ao homem, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Em geral, mediunidade, inclusive, é algo que a gente tem para quê? Pagar no atacado as dívidas que a gente foi fazendo no varejo das várias vidas, né? Então não é privilégio, nós sabemos. Citações do Evangelho. Primeira, está lá registrada por Mateus. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, Simão Pedro, porque não foi a carne e o sangue que revelaram a ti, mas meu Pai que está nos céus. Depois daquela resposta que ele deu, que nós lembramos lá no início, né? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então está dizendo que ele está sendo inspirado. Inspirado significa o quê? Manifestação mediúnica. Segunda citação, Mateus no capítulo 17. E transfigurou-se diante deles, mais uma vez a transfiguração. E o seu rosto resplandeceu como o sol, luz, né? E as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Não vamos nem tentar dizer quantos fenômenos mediúnicos tem aí, porque tem vários, né? Tem manifestação do perispírito, luz sendo jorrada, vidência, tem um monte de coisa, né, que a gente pode identificar como mediunidade. Terceira citação, Lucas, lá no capítulo 13. E respondeu-lhes: eis que eu expulso demônios, é Jesus falando das coisas que ele fazia. Eis que eu expulso demônios, efetuo curas, hoje e amanhã, e no terceiro dia sou consumado. Ou seja, depois de 3 dias, todo o meu processo de desencarne já estará completo, né? E Jesus diz: tudo que eu faço, vós podeis fazer, e muito mais. Jesus nos convida largamente à prática da mediunidade, algo que acontece o tempo todo com os apóstolos, quando eles estavam ainda com Jesus. Depois que Jesus partiu, eles continuam na casa do caminho. No cristianismo nascente, a mediunidade era uma tônica. E a última citação está lá no Atos dos Apóstolos. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. O que é isso? É a mediunidade. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos. Lembrando aí 3 modalidades mediúnicas para a nossa reflexão. Penúltimo, estamos quase lá, tá? Penúltimo, influência dos espíritos em nossa vida. Os espíritos influenciam na nossa vida, no nosso dia a dia? Será? Livro dos Espíritos, questão 459. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Né? Então nós somos o tempo todo acompanhados, recebemos boas e más sugestões, dependendo da situação em que nós nos encontramos e das associações mentais que nós fazemos. Estamos constantemente sendo influenciados pelo plano espiritual. Mas isso também está lá no Evangelho? Está. Primeira citação, Mateus, no capítulo 2. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, dizendo: José pegou Maria e o menino e levou para o Egito. Por quê? Herodes tinha mandado matar todas as crianças. Então ele falou: opa, precisamos ir para lá. Estavam lá no Egito. Aí José teve um sonho e o anjo do Senhor apareceu dizendo: levanta-te e toma o menino e a sua mãe e vai para a terra de Israel. Ou seja, pode voltar, porque Herodes já desencarnou, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Hoje, alguém estivesse viajando e quisesse falar para voltar, o que a gente faz? Passa o WhatsApp, rapidinho a pessoa já responde: ah, tá bom. A pessoa às vezes não fala nem: ah, tudo bem, isso aqui. Põe só uma figurinha, né? Ok, né? Manda um beijinho, mostra um coraçãozinho, ótimo. Agora, naquele tempo não tinha WhatsApp, né? Então tinha que ser através da mediunidade. Mandar carta também ia demorar muito. Então, o próprio anjo do Senhor aparece e fala. E outra, ele não pestaneja. A partir do instante que ele recebe essa informação, ele pega Maria, pega o menino, pega Jesus e voltam
para Israel. Segunda citação, Marcos, no capítulo 5. E perguntou-lhe, qual é o teu nome? Os espíritos que estavam ali envolvendo o menino se lançava no chão, salivava, rolava, passava uma situação difícil, o pai estava apavorado, o que está acontecendo com esse menino, meu Deus? Né? Aí Jesus veio e tranquilizou, e Jesus na conversa fala com um dos obsessores, qual é o teu nome? Ele respondeu dizendo, Legião é o meu nome, porque somos muitos. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado que tivera a legião. Olha só a situação que o menino já estava depois que Jesus fez o trabalho de desobsessão. Assentado, vestido e em perfeito juízo. O pessoal temeram Jesus, falou, nossa, o menino, olha só o que aconteceu com ele, foi da água para o vinho, é outra coisa. Claro, Jesus com toda a sua força moral, havia então conduzido estes espíritos. E a última situação, Tiago, na sua carta, nos informa, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Ele está falando, quando nós somos tentados, temos uma influência ruim, é porque nós não estamos bem, né? Me lembro de uma entidade muito querida que se apresentava num grupo onde eu comecei a frequentar o espiritismo na casa de um tio meu. E essa entidade dizia o seguinte, carrapicho não pega em pedra mármore. Se nós formos pedra mármore, lisinho, não tem carrapicho nenhum que pega. Veja o que Tiago está falando. Se você está com mau pensamento, está com sei que, concupiscência, etc., você terá uma má influência, né? Então, nós escolhemos a nossa companhia espiritual. E para encerrarmos, e pedindo desculpa por ter avançado tanto tempo, a ação dos espíritos na natureza. Os espíritos atuam na natureza? Atuam. Veja o que está lá no Livro dos Espíritos, questão 536, a segunda, B. Concebemos perfeitamente. Kardec, na pergunta, ele já prepara a bola para a resposta dos espíritos. Ele botou a bola pingando na área para o espírito de verdade chutar. Olha só. Concebemos perfeitamente que a vontade de Deus seja a causa primária, nisto como em tudo. Porém, sabendo que os espíritos exercem ação sobre a matéria e que são os agentes da vontade de Deus, perguntamos se alguns dentre eles não exercerão certa influência sobre os elementos para os agitar, acalmar ou dirigir. Ou seja, os fenômenos da natureza, os atmosféricos, são os espíritos que controlam? Olha a resposta. Mas, evidentemente, nem poderia ser de outro modo. Deus não exerce ação direta sobre a matéria. Ele encontra agentes dedicados em todos os graus da escala dos mundos. São os espíritos que atuam, né? São servos do Senhor, fazendo o serviço de cuidar de toda a natureza. Mas encontramos isso no Evangelho? Encontramos. Primeira citação, Mateus capítulo 8. E ele disse-lhe, por que temeis, homens de pouca fé? Jesus estava na barca com os discípulos. Jesus, olha, tirando um cochilo e tal, e os discípulos apavorados, porque tinha onda, não sei o quê, e vento no mar da Galileia, mas na verdade é um lago, né? Então o lago da Galileia agitado, e os discípulos apavorados foram acordar Jesus e pediram, venha, faz alguma coisa. Ele fala, por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. O que Jesus fez? Jesus, possivelmente, né, conversou mentalmente com aqueles responsáveis pelas condições atmosféricas e pediu, olha, por favor, acalma os mares, que meus discípulos estão aqui morrendo de medo. Né? E aí os espíritos que controlam os fenômenos atmosféricos, então mudaram as condições para que o mar da Galileia ficasse absolutamente calmo. E a última citação, também, Jesus, Mateus registra para nós, e Jesus lhes disse, os discípulos falaram, puxa vida, às vezes vem uma pessoa aí com um problema, a gente tenta, dá lá um passe, não sei o quê, e não resolve, aí vão até você resolve tudo rápido. Por quê? Aí Jesus responde, por causa da vossa pouca fé, porque em verdade vos digo que,
se tiverdes fé como um grão de mostarda, que é desse tamanhozinho assim, ó, direis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada, veja o que Jesus fala, nada vos será impossível. Então, espíritos superiores que já ganharam informações, têm créditos morais, já dominam esses fenômenos, podem certamente arrancar uma montanha de um lugar e levar para outro, se isso for oportuno, se isso for permitido pelo nosso Pai. Pai esse a quem nós agradecemos muito por essa manhã luminosa de domingo. Agradeço a todos pela atenção, agradeço ao convite que nos foi feito e elevamos o nosso pensamento então a Deus, pedindo a Ele que nos abençoe a todos, inclusive todos aqueles de quem nós nos lembrarmos nesse instante, e pedimos a Jesus que reforce em nós o nosso compromisso diante da pátria do Cruzeiro, coração do mundo, pátria do Evangelho. Muito obrigado e um ótimo dia a todos.